O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Explicado à luz do texto hebraico. Existe um pecado que o Senhor Jesus disse não ter perdão. Mas a maioria dos cristãos aprendeu isso de forma errada. Inclusive, eu mesmo tive essa compreensão profunda só agora. Mas afinal, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um mero tropeço, não é uma queda, não é uma palavra dita no impulso. E o maior perigo não é quem tem medo de ter cometido esse pecado. O verdadeiro perigo é quem já não sente mais nada diante da prática deliberada do pecado. Nem remorso, nem confronto, nem temor. Shalom a todos. Muita gente vive com medo de ter cometido o chamado pecado imperdoável. Mas o problema é que quase ninguém explica isso de forma bíblica, simples e honesta. É isso que você vai entender agora. Aproveite e envie este vídeo para pessoas que você ama. Evangelize através dessa poderosa mensagem. Escreva nos comentários o seu nome para a oração e diga de qual cidade você está falando, para que eu saiba até onde essa mensagem está chegando. Sem delongas, irmãos, sempre que houver dúvida sobre termos bíblicos, o caminho mais seguro é examinar o texto original. Recorrer à língua hebraica nos ajuda a driblar erros de tradução e interpretações distorcidas do Ocidente. A partir de agora, vou explicar isso de forma definitiva, sem misticismo, sem contorcer versículos, sem fake news. Na Bíblia hebraica, a palavra traduzida como blasfemar é gadaf. Gadaf não significa errar, não significa tropeçar, não significa falar algo sem pensar. Gadaf significa ultrajar, insultar algo sagrado, de forma consciente e deliberada, sem temor algum. Ou seja, não é fraqueza, não é ignorância, não é luta espiritual, é decisão, é escolha racional, é oposição consciente e recorrente ao soberano Criador. Já o Espírito Santo, em hebraico, é chamado de Ruach HaKodesh. Ruach é o sopro de Deus em ação. É Deus operando, revelando, convencendo, iluminando. Quando unimos os termos, temos a expressão Jiduf Ruach HaKodesh. Em linguagem simples, isso significa ver claramente a ação de Deus e, mesmo assim, rejeitá-la conscientemente. Foi exatamente isso que aconteceu nos dias de Jesus. Os fariseus não estavam em dúvida. Eles não estavam confusos. Eles conheciam as profecias sobre a vinda do Mashiach e viram milagres, viram libertações, viram sinais claros. E mesmo assim preferiram dizer: isso vem do diabo. Aqui está o ponto central. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado da boca. É um veredito do coração. Vem do fundo da alma. Vem de dentro. Não é dizer algo errado. É chamar a luz de trevas, sabendo que é luz. Isaías deixa isso muito claro quando diz: ai dos que chamam o bem de mal e o mal de bem. Agora preste atenção nisso, porque isso liberta muita gente. Se você tem medo de ter cometido esse pecado, não cometeu. Quem se arrepende, não cometeu. Quem busca perdão, não cometeu. Esse pecado só acontece quando a pessoa fecha definitivamente o coração para a verdade. E aqui mora o grande perigo. Não é que Deus não queira perdoar. É que a pessoa não quer mais se arrepender. Ela rejeita veementemente a última luz disponível. Por isso Jesus diz que não há perdão. Não por limite do amor de Deus, mas por ausência total de arrependimento. Em resumo, blasfêmia contra o Espírito Santo não é queda, não é luta, não é dúvida, é rejeição consciente da verdade revelada. E isso serve de alerta para os nossos dias. Vivemos um tempo em que muitos veem a verdade, sentem o chamado, são confrontados pelo Espírito, mas preferem calar a consciência, justificar o erro, endurecer o coração e continuar pecando deliberadamente, sem sentir o peso do pecado. Em outras palavras,
Deixa para depois. Está confortável aqui. Não quero voltar para a luz agora. Enquanto há sensibilidade, há esperança. Enquanto há confronto, há misericórdia. Mas quando o pecado não incomoda, o perigo já começou. Por isso, a pergunta final não é: será que Deus ainda perdoa? A pergunta é: meu coração ainda responde à verdade? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Faça essa análise, com temor, com honestidade, enquanto ainda é hoje. Quem morre em rebeldia consciente à verdade revelada, morre sem possibilidade de reversão. Não porque Deus não quis perdoar, mas porque a pessoa rejeitou até o fim, consumando a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você tinha essa dúvida em seu coração, eu lhe convido a não esperar mais nem um minuto, e sim, entre no seu quarto, feche a porta e se volte para Deus. Não perca mais tempo. Gratidão por ter ficado até o final de mais uma mensagem. Shalom Adonai.